Agradeço essa oportunidade, o convite, a Aline, professor Edgar Leite. Eu sou professor universitário, meu nome é Carlos Frederico Gurgel Calvé da Silveira, ensino atualmente na Universidade Católica de Petrópolis, onde eu tenho disciplinas na graduação em filosofia e também no mestrado em direitos humanos. E também no Seminário São José do Rio de Janeiro, na Faculdade de Filosofia, que é agregada à PUC-Rio. Então, basicamente, a minha vida é esta. Também tenho alguns projetos de extensão, como Filosofia da Praia, nós falaremos em seguida. Então, eu comecei a me interessar pela filosofia quando adolescente, num curso que foi fundado aqui no Rio de Janeiro nos anos 60. Em 78, 77, eu me ingressei nesse curso de teologia, na verdade, e ali descobri o mundo filosófico, né? Por quê? Porque na época que eu estudava, no ensino médio, não havia filosofia disponível para os estudantes de ensino médio. Então, a filosofia que eu tive contato foi justamente por meio da teologia. A área também que eu me dedico até hoje, de alguma maneira, mas realmente eu tive acesso ao conhecimento filosófico por meio da teologia, né? Então, em 1981, eu entrei na faculdade João Paulo II, que era recém-fundada. Aliás, fui o primeiro formando daquela faculdade, que era dirigida pelo Dom Estevão Bittencourt, que foi membro desta academia também. Dom Estevão foi muito importante na minha formação, eram muito amigos, e ele mesmo, mais tarde, 9 anos mais tarde, ele me convidou para vir trabalhar na própria faculdade onde eu estudei. De qualquer modo, eu fiz essa formação inicialmente na João Paulo II, depois eu fui para Roma, primeiro a Barcelona, depois a Roma, onde eu estudei, fiz um mestrado em filosofia, depois doutorado também na Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma, me dedicando a uma pesquisa não necessariamente sobre São Tomás de Aquino, mas sobretudo sobre o filósofo holandês Baruch Spinoza, que também falarei em seguida. Bom, a relação entre filosofia e teologia é clássica na tradição cristã, não é? Já desde os primeiros passos da igreja, vamos dizer, houve esse interesse, Justino, Clemente de Alexandria, depois Agostinho, e sobretudo Tomás de Aquino, já na Idade Média, essa ideia de que para você a fé também exige alguns argumentos racionais, ou seja, a fé exige a razão e vice-versa, né? A razão exige a fé. Então, essa tradição, que é muita tradição católica, né, foi na qual eu fui formado. Então, sem dúvida, essa necessidade que a razão tem de completar seu percurso com a fé, e também a fé de ter necessidade de se expressar de alguma maneira, e é necessário para isso reflexão. Essa reflexão típica do ser humano é a filosófica. Então, desde meu contato na teologia com a filosofia, eu descobri isso. Descobri o quê? Primeiro, como adolescente, fiquei entusiasmado, ouvindo falar desses filósofos, Tomás de Aquino, Aristóteles, não é? Às vezes nem entendia nada naquela época que eu lia, mas fiquei muito entusiasmado por esse desafio. Então, foi assim que eu comecei, né? A razão é realmente que há algo intrínseco nessas duas áreas do conhecimento, não só porque, de fato, como eu disse, a gente precisa esclarecer a fé, mas também porque a própria tradição ocidental fez muito isso, e não só cristã, mas também a judaica. Grandes filósofos judeus no passado tentaram entender a escritura usando argumentos da filosofia aristotélica ou platônica, e a Islã também, pensar que o Islã desenvolveu uma grande filosofia na Idade Média, né? Então, eu acho que isso era uma tradição bastante importante, na qual eu estou inserido de alguma maneira. Nesse conjunto de experiência com disciplinas teológicas, eu descobri a filosofia, mas houve algo que assim meio... eu estava na fase já de fazer vestibular, e de fato fiz algum vestibular, de algo que não me interessava, e ao mesmo tempo foi uma eventualidade. Surgiu a Faculdade de Filosofia João Paulo II, que foi fundada naquele ano, 81, pelo Dom Estevão. Aí eu tive essa oportunidade, estava no mesmo ambiente, eu fui fazer. E assim, quase por acidente, né, fui me envolvendo com a filosofia. E como disse, depois eu fui para Roma e continuei os estudos. Então, foi uma casualidade, mas que combinava muito com o meu temperamento, né, de investigação, de busca de conhecimento, etc.
Meu conhecimento da academia vem dado no início da própria fundação. Eu trabalhei por muitos anos com o padre Stanislaus Ladusas, que é um letão da Letônia, que veio para o Brasil jovem ainda, quando não pôde voltar para a União Soviética pelos motivos que vocês conhecem, né? Então ele veio de Roma, veio para o Brasil, fundou aqui vários centros de cultura, Sociedade Brasileira de Filósofos Católicos, etc. E quando eu comecei a trabalhar aqui no Brasil, em 89, logo eu conheci, foi meu colega nessa faculdade, João Paulo II, e o padre Lázaro me convidou para ser secretário do centro filosófico que ele mantinha lá na Gávea, na Estrada Gávea 1, onde hoje é o Centro de Cultura. Então fiquei como secretário dele, e como a academia não tinha sede, funcionou lá por um tempo a reunião dos acadêmicos, né? Inclusive Creuza Capalbo, o próprio padre Lázaro, Dosteu Bittencourt, tantos outros que faziam parte da academia, né? O próprio fundador, Jorge Jaime, professor Jorge Jaime. Então, funcionou lá. Então, eu tive esse namoro inicial com a academia desde a fundação. Eu era bem jovem, nem tinha muito sentido entrar para a academia, né? Naquela época. Então, foi assim que eu tive contato. Eu sempre fui tendo muitos professores, muitos da academia foram também meus professores na faculdade. Então, eu sempre tive contato com esses acadêmicos. Só que a oportunidade surgiu de eu entrar mesmo na academia foi quando o Edgar assumiu. Eu já tinha esses colegas, já tinha sempre essa possibilidade, o Guilherme Weil, outros acadêmicos contemporâneos nossos, e me convidava. Dessa vez eu me entusiasmei e me candidatei na gestão do Edgar Leite. Fui, então, assim, eleito recentemente, vamos dizer. Então, eu comecei a estudar numa linha do próprio Tomás de Aquino, que é o pensador do século XIII, mas muito influente em toda essa tradição católica, né? Então, não só aqui na Faculdade João Paulo II, mas também depois fui para Roma, para a Universidade de São Tomás de Aquino, onde fiz o mestrado e doutorado. Então, eu diria que uma grande influência, talvez a principal, seja o próprio Tomás de Aquino. Depois, obviamente, como fonte do Tomás de Aquino, é um filósofo que me interessa muito, que é o Aristóteles, portanto, da filosofia grega. Essa é uma influência bastante importante. E aquele a quem me dediquei os meus estudos de mestrado, doutorado, que é o filósofo judeu holandês Baruch Spinoza, num trabalho que ele mesmo também faz sobre de crítica à religião. Olha como é interessante, já falando razão e fé, mas é um filósofo que foi preparado para ser rabino, né? E, no entanto, ele se rebelou bem jovem, o Spinoza, e virou um crítico da religião, né? Então, um racionalista bastante crítico, criando uma corrente que foi muito influente até o século XX, e ainda hoje é influente na filosofia ocidental. Então, eu fiz trabalho, né, minha tese de doutorado sobre o Spinoza, sobre as paixões humanas no Spinoza. Eu acho que isso também foi muito importante para ter uma perspectiva mais contemporânea, mais moderna da filosofia. Então, essas são as fontes. Mas, obviamente, como eu já ensinei tantos anos ensinando tantas disciplinas filosóficas, já passei por todos esses pensadores, Agostinho, Boécio, Heidegger, Aristóteles, Platão. Então, de alguma maneira, ele sempre recebe a influência de um e de outro, né? Bom, o projeto Filosofia na Praia nasceu por iniciativa do embaixador Jerônimo Moscardo, que foi nosso embaixador na Bélgica, na Unesco, também teve postos na Rússia e outros países, e mais tarde foi até ministro da Cultura do governo Itamar Franco. Ele, que me conhecia, me convidou uma vez a participar do projeto dele, que se chamava, já havia no Leme, o projeto Leme Lê, que distribuía livros para quem frequentava a praia, né? Então, ele teve a ideia de que pudéssemos também fazer palestras nesse projeto. E dessas palestras surgiu, então, imediatamente um outro projeto, que foi este, o Filosofia na Praia. Esse Filosofia na Praia começou há 6 anos atrás, a própria areia do Leme, nas areias do Leme, no sol de 40 graus, e hoje está no mesmo lugar, quer dizer, no quiosque, em frente a essas areias, que é um pouquinho mais aprazível. E nós fazemos nossos encontros aos sábados, de 15 em 15 dias, de 11 a meio-dia, com diferentes palestras, com convidados, sempre pessoas convidadas.
normalmente filosofia, mas não só, às vezes autores que falam de literatura ou mesmo de política. Então é bastante aberto, né? As pessoas podem ter informações sobre o projeto Filosofia na Praia, seja no site Filosofia da Praia, na praia, seja assistir palestras passadas, estão todas gravadas, disponíveis no YouTube. Nós temos palestras, inclusive, no período da pandemia, que continuou a ser oferecida, obviamente, online, mas todas elas estão gravadas. Nós fizemos já 2 publicações, 2 livros saíram, coletando as múltiplas palestras, né, do Filosofia na Praia. Então a atividade é bastante dinâmica, e cujo objetivo é, de fato, oferecer às pessoas essa participação na vida intelectual, não ficar só restrita à academia, né, que assim todos podem vir, e é o espaço público de debate também, não é só uma questão de ficar ensinando coisas, mas é também que todas as pessoas venham ali para refletir e ter um fim de semana até ligado ao pensamento, né? Como é um sábado de manhã, as pessoas espero que saiam dali cheias de ideias. Bom, inicialmente eu me dedico ainda hoje mais à área da metafísica, a questão do ser, o estudo do ser e etc. Nesta área, obviamente, tentei fazer um diálogo com outras áreas, mas sempre as questões que vinham desde da filosofia antiga grega, que é o ser é, o ser não é, etc., até o São Tomás de Aquino, na sua originalidade, nessa discussão sobre o tema do ser, e depois contemporâneo, Heidegger, etc. Agora, eu publiquei, então, nessa área, além de artigos relativos ao pensamento de alguns filósofos, pontualmente São Tomás de Aquino, sobre essa questão do ser, mas também uma relação, por exemplo, publiquei sobre cinema, especialmente o livro A Metafísica do Cinema, de Robert Bresson, esse grande mestre do cinema, não só francês, mas do cinema mundial, que tem um pensamento muito peculiar, né, e consegue fazer um cinema totalmente original. Eles consideram o mestre do cinema, né, francês, mas que também tem muita formação filosófica. Embora ele tenha sido uma pessoa muito discreta, você via que o seu cinema é um cinema totalmente diferente, né? Ele não trabalhava com atores, e fazia sempre pessoas comuns, ensaiava essas pessoas para fazer os papéis, né? Então, filmes extraordinários, fez 13 filmes na vida de 90 anos, mas ele fez só 13 filmes porque se dedicava realmente à reflexão atenta da imagem cinematográfica, né? Escreveu um livrinho chamado Notas sobre o Cinematógrafo, me explicando o que é o cinema. E, de fato, o livro tem uma dimensão muito, nós chamamos ontológica, metafísica, sobre a condição do ser e, portanto, a câmera como a imagem, como algo, vamos, de valor ontológico, né? E, portanto, ligado a essa discussão sobre a realidade que transcende, a realidade imanente, etc. Então, fiz cinema, também publiquei muito em direitos humanos, publico em direitos humanos porque me dedico a essa área no mestrado em Direito. Até recebemos um prêmio com a professora Hilda Bentes, o prêmio Patrícia Scioli, Direitos Humanos. No caso do cinema, o livro foi publicado, feito com o professor, meu colega, Tiago Cabreira, e foi interessante que a própria mulher do Bresson, estava viva ainda, escreveu pedindo comentário, gostou muito. Eu achei muito interessante isso, né? O que mostra a valorização que os outros países europeus têm da produção literária, que nem sempre acontece no Brasil, né? Mas também, eu dizia, livros mais acadêmicos, né, de direito, sempre direitos humanos, né? E agora eu me dedico muito ao estudo da retórica, nesse diálogo que a retórica tem com a argumentação jurídica, mas também tudo argumentação de direitos humanos. E penso que poderei desenvolver isso também aqui na academia. No momento, eu vou dizer com a argumentação retórica, porque eu tento explicar um pouquinho. Depois desses anos todos, né, já tenho uma certa idade, já estou na época de me aposentar, então, depois desses anos todos, eu entendi uma coisa muito importante. Quando a gente começa a fazer filosofia, quando a gente é jovem, especialmente, a gente centra muito o pensamento da gente na lógica, no raciocínio estrito, né? Ser bastante rigoroso.
Mas com a vida e com a filosofia também a gente aprende que tem outro lado da dimensão humana, que é o lado emocional, não é? Que não existe só esse aspecto, vamos dizer, da racionalidade pura, você trazer argumentos racionais lógicos. Então, acho que a retórica hoje cumpre esse papel, não é? Porque a retórica tenta, de alguma maneira, convencer você, gerando uma certa emoção, uma figura de linguagem que seja comovente, ao mesmo tempo usar o raciocínio, né? Então, essa síntese entre emoção e racionalidade que a retórica traz, eu acho que isso me faz uma síntese, pelo menos neste momento da minha vida, entre tudo que eu estudei, vamos dizer assim, entre essa capacidade de você arranjar argumentos, de elaborar argumentos, mas também ter sensibilidade de perceber a dimensão, vamos dizer assim, humana, existencial, ou mesmo emocional do público para quem você fala, concorda? Então, acho que a retórica hoje é valorizada nesse aspecto, trazer um modo de argumentar, né? Vamos chamar mais moderno, é mais século XX de alguma maneira, né? Essa ligação com a inteligência emocional, vamos dizer assim, para simplificar, e não só a racionalidade pura, né? Então, eu acho que isso me interessa muito hoje. E não porque também não exclui o que foi feito antes, né? Porque como fazer a metafísica, que é racional, ser de uma maneira também mais aprazível e atingir mais o coração das pessoas, né? As razões do coração, de que dizia Pascal, né? Também são importantes as razões do coração. Eu creio que a missão principal da academia, ou a primeira missão, eu diria, se não a principal, é de fato preservar a memória do pensamento brasileiro. E não só dos acadêmicos, sem dúvida os acadêmicos, em primeiro lugar, que a gente parte desses fundadores, etc., ou dos, vamos dizer, dos patronos de cada cadeira, mas também de todo o pensamento brasileiro em geral, na área de filosofia, mas também não só. Então, acho que essa tarefa é bastante importante, especialmente num país que não tem essa preservação, que eu acho que é importante, o registro que vocês estão fazendo aqui. Tanta coisa foi perdida. Eu dou como exemplo até a minha experiência no Centro Dom Vital, que eu não comentei. Eu fui durante 6 anos presidente do Centro Dom Vital, que foi um dos centros culturais mais importantes do Brasil, fundado em 22. E em 2014, 15, fui eleito presidente do Centro Dom Vital. Fui até 2021. Na verdade, esse Centro Dom Vital, que foi um centro tão fundamental, ter a presidência do Alceu de Moroso Lima durante 50 anos e tantos acadêmicos importantes, nós tínhamos dificuldade em reunir todo o acervo, muita coisa perdida, às vezes até as atas, não é, desses grandes nomes da literatura brasileira, da cultura brasileira, né? Nós tivemos até presidente da República que fazia parte do membro, era, claro, o Rio de Janeiro era a capital, então tinha toda aquela importância, né? E eu vi isso, eu senti muito essa perda do material, né? Da biblioteca, depauperação, até mesmo maltrato dos objetos, né? E, por outro lado, tive essa compensação de descobrir que os Estados Unidos tinha muita pesquisa sobre o nosso centro e armazenamento de material, interessante, né? O que era nosso, nós não estávamos dando valor. Lá tinha até palestra, cursos sobre Dom Vital, você acredita? Atualmente, né? Século XX. Então, até um grande pesquisador sociólogo americano, que é o José Casanova, publicou um livro muito importante na sociologia contemporânea, e que ele dedica um capítulo inteiro sobre o Centro Dom Vital no Brasil como um dos grandes acontecimentos mundiais, ele considera, em termos de cultura. Então, eu quero dizer isso para mostrar isso mesmo, que eu acho que o que vocês estão fazendo agora é importante, ou seja, preservar, né, o material, né, que eu acho que é a memória mesmo do país, no caso dessa nossa academia, mas essa é uma tarefa, eu acho que é primordial. Mas também essa tarefa de abrir para a comunidade que está fora, que possa ter acesso, que eu acho que este é o papel mais democrático. A academia não pode ser uma elite, simplesmente, pessoas se reúnem para falar, para não sei o quê, mas ou muito centrada em si mesma, mas deve ser aberta para a comunidade, porque é isso que é a função de uma academia, especialmente de natureza nacional. Porque a democracia se faz com essas ideias, né? Essas ideias têm que ser da própria comunidade, né? E não só dos acadêmicos, mas esse intercâmbio só pode acontecer se as portas estiverem abertas, concordo? Então, até para criar essa sensibilidade dos acadêmicos de que a comunidade também fala, e é ela que exige
reflexão também dos acadêmicos, que não ficar essa coisa separada da realidade, né? Eu acho que isso é muito importante aqui para nós, que é a segunda missão que eu acho que o Edgar está implantando com essas propostas de curso, com essas atividades que temos feito já nesses últimos anos. Projetos meus, eu tenho projetos com a academia, que eu acho que vão dar certo. Um deles é lançar um livro meio assim herético, né? O Tomás Retórico, né? Falando de São Tomás, dessa releitura de São Tomás numa linha mais retórica. Tenho publicado, estou preparando um livro para a editora Vozes também, sobre São Tomás de Aquino. Acabei de lançar um ponto colega, obviamente eu fui membro do grupo que lançou um dicionário também sobre Tomás de Aquino. É interessante que o pessoal tem pedido muito hoje Tomás de Aquino, fica na moda, né? Então, tudo bem, estamos publicando nessa área, mas então eu tenho esse projeto. Tenho esse projeto, sobretudo, em desenvolver essa discussão sobre a retórica no sentido da relação entre retórica e democracia, direitos humanos. Você pensar bem, é isso que eu gostaria de acentuar. Quando nós falamos de retórica, não estamos falando mais de retórica como aquela linguagem antiquada, fazendo empolado, na oratória. Pode até ter quem quiser, mas não é o nosso caso aqui. Mas no sentido de que você tem que fazer essa ligação entre racionalidade e emocionalidade, e a retórica faz muito isso, que é uma arte de persuasão, mas sobretudo porque é a linguagem da democracia. Se você pensar bem, se eu me preocupo em convencer você de alguma maneira, de algum argumento que eu tenho, sei lá, vote não sei em quem, vamos ver em questão política. Se eu me preocupo nesse sentido de tentar trazer argumentos que envolvam você, por exemplo, para votar no meu candidato, ou outra coisa, para defender uma lei, uma proposta, um projeto de lei, isso eu tenho que convencer. Então eu estou considerando você um igual a mim, concorda? Então eu estou trabalhando democraticamente. Eu creio que a retórica, entendida dessa maneira, como arte de persuasão, de convencer o outro, é uma espécie de respeito ao outro, porque você não vai impor as suas ideias, você tem que conquistar a pessoa. Você também pode tentar me conquistar, não é, com seus argumentos. Então esse aprendizado que eu acho que é importante para nós. Então tenho me interessado muito nisso, em termos de argumentos dos direitos humanos, mas que é um argumento democrático. Então, essa pergunta é bastante interessante sobre a juventude, né? Eu mesmo passei por essa experiência, mas também tive uma experiência pessoal de professor no Colégio de São Bento, aqui no Rio de Janeiro, que é um colégio bastante de elite, vamos dizer assim, era e é ainda, mas foi muito interessante porque fui convidado por Dom Lourenço, que era o reitor à época, a implantar a filosofia no colégio, que foi difícil, né? Os pais se revoltaram, para que uma coisa dessa, filosofia, o pessoal tem que estudar matemática, química, não é isso? Às vezes no colégio que todo mundo vai ser médico, sei lá, engenheiro, né? O colégio advogado, vai ensinar essa coisa, a perdição da juventude. Bom, em todo caso, foi muito sucessoso, eu deixei o colégio, mas a filosofia continuou, mas eu quero dizer o seguinte, a experiência com o jovem é que a filosofia responde ao anseio de todo mundo. Quem anseia? Porque todo mundo é racional, quer pensar, né? E a filosofia ensina de alguma maneira essas regras do pensar. E ao mesmo tempo, sendo mais contemporâneo, como eu dizia antes, a filosofia hoje também leva em consideração que a pessoa não é só razão, é também emoção. Então esse diálogo entre razão e emocionalidade que a filosofia hoje traz, a discussão, eu acho que é fundamental para um jovem se encontrar, concordo? Então, eu acho que a filosofia hoje é muito atraente se ela é ensinada dessa maneira, eu quero dizer. Ou seja, se ela mostra que não existe uma necessidade da pessoa ser autônoma no pensamento. Todo mundo pode ser, não vai seguir o outro sempre que o outro falou, mas eu tenho que saber pensar e também ter minhas emoções filtradas ou refletidas pela minha própria razão, autonomamente. Eu não tenho que ser seguidor dos outros, sem que eu tenho que ser. Posso até querer seguir alguém, mas depois de refletir bastante, concordo? Então, isso é muito importante, mais uma vez, para a nação, que eu acho que a filosofia cumprirá uma grande tarefa para o Brasil, e a academia tem que fazer essa tarefa, tem que ajudar nessa tarefa de fazer que a juventude, não é só para a juventude, para todo mundo, mas a juventude, especialmente, já que a sua pergunta é essa, consiga ver o que ela tem uma força, e essa força não foi inventada pelo Aristóteles, pelo Platão, mas essa força está dentro de cada um de nós, que é a capacidade de pensar, de se emocionar e, sobretudo, se eu conseguir integrar esses dois aspectos, não é? Para poder me comunicar e viver em sociedade harmonicamente,
com esse equilíbrio emocional e também racional. Porque os dois desequilibram. Não adianta falar que é só a razão que vai botar ordem no mundo. Não, porque fica a pessoa esquizofrênica, concorda? Fica essa racionalidade absurda que você frequentemente cai numa tendência autocrática, concorda? Eu sou o saber, eu sou o filósofo, vocês... Então, isso também não pode mais hoje, não é? É preciso saber entender e dialogar. Para isso conta muito a emoção, a compreensão, a sensibilidade, a condição de cada qual, o seu interlocutor. Então não existe filosofia sem abstrato. O interlocutor é importante para a comunicação filosófica hoje. Eu acho que por isso a filosofia pode ajudar muito a democracia brasileira.